Olá, bem-vindo a mais um estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier e ditado ou inspirado pelo espírito André Luiz. Nós estamos hoje no nosso 29º encontro. São 31 os previstos. E no de hoje, o nosso estudo se concentra no capítulo de número 28, que tem por título aquilo que constataremos na demonstração do exercício da mediunidade, que vem a ser os efeitos físicos. Na verdade, nós teremos acesso a um ou a uma das espécies de efeitos físicos, talvez aquela que mais chame a atenção dos que têm a oportunidade de participar de grupos como esse que André Luiz, Aulus e Hilário vão visitar, que são as materializações. Nós teremos a chance de ver a descrição do ponto de vista mediúnico. Eu chamo a atenção que é assim porque os que já estudaram o livro Missionários da Luz sabem que há um capítulo, o de número 10, dedicado às materializações. Então, como esse livro é um livro que nós já tivemos a chance de repassar algumas vezes, é bem possível que os que participarem desse nosso encontro, vierem a ter acesso a esse material, identifiquem, esse tema já foi abordado. O que muda agora é a ótica, porque André Luiz, naquela ocasião, descreve o que acontecia do ponto de vista do trabalho que estava sendo desenvolvido pelo Alexandre, no sentido de preparar, de alguma forma, a reencarnação de um espírito vinculado a outros dois. É este o ponto-chave em que esse mesmo assunto é tratado naquele capítulo. Porém, agora muda um pouco o enfoque, né? O que nós teremos acesso, relendo, lendo os tópicos do capítulo, é justamente como as informações são justamente sobre como se processa a atividade mediúnica nas hipóteses de efeitos físicos, nas questões ligadas a esse processo. E todos os que já tiveram a chance de participar de estudos a respeito do assunto sabem que esse é um tema que desperta muito a atenção, né? Existe uma razão de ser para esse tipo de trabalho? Algo que justifique? Aulus vai nos dizer que a coisa é bem diferente, né? Bem diferente do que a nossa concepção a respeito do assunto às vezes desenha. Às vezes nós temos algumas ideias que me parecem não batem com as ideias que ele exterioriza, né? Nós vamos estudar a respeito da ectoplasmia, né? O que é o ectoplasma? Ele tem uma explicação muito lógica a respeito disso e chama a atenção, porque é este o objeto de estudo do André Luiz e do Aulus, e do Hilário, perdão, que tipo de cuidado se precisa ter em relação ao médium. Esses cuidados, eles têm alguma vinculação com o comportamento do médium? As faculdades mediúnicas são, na área da materialização, representam algum tipo de privilégio? Estão ligadas ao caráter, estão ligadas às qualidades morais daqueles que a possuem? Essas são perguntas, ao lado de outras, cujas respostas nós vamos encontrar no estudo do capítulo que agora iniciamos. André Luiz, logo de cara, deixa evidente que o grupo
que envolve ou que se envolve nesse tipo de tarefa é um grupo bastante reduzido. Eles vão encontrá-lo num apartamento bastante acanhado, segundo a sua descrição. Eles tinham interesse de conhecer um serviço assim, embora ele faça menção expressa, né? Eu já tive a chance de participar de uma atividade dessa natureza. É o capítulo 10 do livro Missionários da Luz e que tem por título Materialização. O título do nosso capítulo é o de Efeitos Físicos, lá, materialização. E ele diz, olha, o Aulus me pareceu uma autoridade muito conhecedora do aspecto que nós nos propunhamos a ver. Então, é melhor rever estas questões, levando em conta o ensino que ele vai trazer. Alexandre, na oportunidade que está lá em Missionários da Luz, presta esclarecimentos, mas a gente percebe que não estão ligados ao fenômeno envolvendo os encarnados. Porque nós estávamos com 2 encarnados que são, então, preparados para que houvesse um processo de manifestação, tudo ligado àquele que era o propósito de parte do livro Missionários da Luz. Aqui não, é um estudo sobre manifestação mediúnica. Então, vamos ver como é que as coisas funcionam do ponto de vista dos envolvidos no trabalho. André Luiz descreve o ambiente, né? Um ambiente muito simples, ele tem apenas uma sala de estar ligada a uma câmara de dormir, é um quarto, não tem nada mais extraordinário do que isso, certamente ele tinha um banheiro, uma cozinha, mas ele não se preocupa em nos dar maiores descrições. Fala desses 2 cômodos exatamente porque ele vai encontrar num dos cômodos o médium, né? E no outro, 14 pessoas. Então, o médium está no seu quarto, recolhido, dando início à preparação para aquele que seria o trabalho a ser desenvolvido na noite, e na outra sala estão 14 pessoas, das quais ele faz questão de destacar 2, porque essas 2 são aquelas que seriam atendidas, são pessoas doentes. Então, a reunião tinha por objetivo permitir a manifestação de amigos espirituais para ofertar tratamento de saúde a 2 senhoras, né? E aí a gente começa a entender o raciocínio do Aulus. Eu vou chamar bem a atenção de vocês para isso, porque as colocações que ele faz, elas não são colocações muito usuais do ponto de vista das leituras espíritas que se fazem sobre o assunto, tá? E o que é que eu vou pedir para que vocês prestem atenção? Ele vai um pouco além daquilo que nós concebemos pela atividade de efeitos físicos, tá? Ele vai fazer uma análise considerando o quadro que está ali, considerando as dificuldades que aquela reunião vai ofertar, as limitações do grupo e o enorme potencial que a atividade ligada a este tipo de efeito pode trazer para os espíritos que estamos reencarnados na Terra. Mas tudo vai depender das chaves que ele vai colocando, né? Ele vai deixando pistas para nos precaver, né, a respeito do assunto. A primeira delas é essa: olha, eu só vim com vocês aqui considerando a finalidade de socorro aos enfermos. E
eu deixo muito claro isso, afirma ele, porque, embora sejam muitas as tentativas de materialização de forças do nosso plano na Terra, com raríssimas exceções, aqui sou eu que estou fazendo esse destaque, quase todas se desenvolvem sobre lastimáveis alicerces, que primam por infelizes atitudes dos encarnados. Então, olha que coisa interessante. Por que é que não se tem, então, reuniões de materialização? Pelo diagnóstico que ele faz, é muito evidente, porque os encarnados não estão preparados para ela, não estão suficientemente ligados na qualidade daquilo que verão. E por isso é difícil. Olha, os doentes, por enquanto, no mundo, justificam, a nosso ver, o esforço dessa espécie, junto das raras experiências respeitáveis e dignas que são feitas no mundo científico em benefício da humanidade. Mas, tirando isso, não dá para a gente ficar esperando muito de encontros assim. Eu peço que vocês observem isto, porque todas as intervenções dele daqui para frente vão vir referendar justamente essa colocação. Então, olha, eu estou levando vocês dois, porque vocês dois estão estudando. Nós só viemos aqui porque o que se vai dar aqui é uma tentativa de atender alguém que está doente. Porque se fosse para participar de uma atividade da mesma forma, sem esse propósito, eu não os traria. Vocês não teriam acesso a esse tipo de situação. Tá? Ele destaca, então, o quanto a atividade é importante, mas o quanto nós, os espíritos reencarnados, não estamos habilitados ou suficientemente preparados e interessados para delas participar. A gente vai mais no sentido, como ele vai demonstrar, da curiosidade. E ele diz, olha, a curiosidade aqui não tem cabimento. Tá? Eles querem alongar para saber aquilo que vai acontecer, mas ele já manda que prestem atenção em outras coisas. Em outras coisas. André Luiz destaca, mais uma vez, como já tinha feito lá em Missionários da Luz, a existência de algumas coisas que são diferenciadas em reuniões assim. Então, aparelhos que emitem raios curativos, que ajudam na ionização do ambiente com efeitos bactericidas, ele também os encontrou ali. Então, isso está descrito lá nos Missionários da Luz, e ele, de novo, volta a falar, aqui também tinha. Né? Porém, ele já pega aquilo que o Aulus destacou. Escreve textualmente, alguns encarnados não tomavam a sério a responsabilidade do assunto e traziam consigo emanações tóxicas oriundas do cigarro, abuso da nicotina, da alimentação, da carne e de aperitivos, da bebida, além de formas de pensamento menos adequadas à tarefa que o grupo devia realizar. Olha, as pessoas estão sendo convidadas ou se manifestaram interessadas em participar de um grupo que tem por propósito ajudar na saúde de alguém. Puxa, como é que você vai participar de uma atividade assim, mantendo o seu pensamento não harmonizado no propósito de ajudar? Tendo consumido álcool, tendo usado cigarro, tendo se fartado da alimentação, são 8 horas da noite, então o sujeito primeiro jantou e depois foi lá participar da reunião. Significa que ele deveria ir em jejum? Não, não, evidentemente que não. Mas a alimentação deveria ter sido mais adequada. Vocês se recordam
muitos já tiveram a chance de ler, o quanto as descrições do ponto de vista espiritual nos apontam as dificuldades encontradas no atendimento ou no exercício da atividade mediúnica daqueles que fazem da alimentação, por exemplo, a razão de ser da sua reencarnação. Então, o sujeito é um glutão, ele toma uma refeição extremamente rica e vai para a reunião mediúnica. Toda a concentração dele vai estar no processo digestório, não vai estar como precisa estar nas questões espirituais. Então, ele olha e diz, olha o desinteresse mais uma vez categorizado. Ele entende aquilo que o Aulus havia dito. É por isso que o Aulus, então, pede que eles passem a prestar atenção não nos que estão ali presentes, não é hora ainda, mas que se concentrem no médium, no médium. O gabinete, né, o quarto onde está o médium. E aí ele começa a fazer a descrição. 14 pessoas estavam na sala, na antessala, esperando o início dos trabalhos. As duas para serem atendidas e outros que as acompanhavam ou que eventualmente ali estavam por curiosidade. Ele não dá o número, mas ele nos assusta com o plural. Dezenas de entidades bem comandadas e evidenciando as melhores noções de disciplina estavam trabalhando no esforço preparatório. Dezenas. Dezenas. Então, nós temos 14 e na sala, no ambiente onde está o médium, dezenas. Ele já tinha, o médium, recebido o necessário amparo orgânico e a gente descobre pela descrição dele que ele se concentra em 3 pontos. Na digestão, isto é, ele não tinha então que se ocupar com a questão ligada ao que havia comido, a digestão tinha sido equilibrada e o amparo a ela também, na circulação sanguínea e mais no socorro às vísceras, naquelas partes do corpo humano encarregadas de determinadas funções especializadas. Isso já havia sido equilibrado. É dizer, os trabalhadores espirituais já haviam promovido uma intervenção sobre o trabalhador encarnado, de maneira que aquilo que estava programado pudesse acontecer, tá? Ele não vai fazer maiores colocações, porque já as fez, né? Já as fez. Então, de volta à recomendação. Você não se recorda? Capítulo 10, Missionários da Luz, e é fácil ali identificar aquilo que ele faz, né? É aquilo que ele descreve agora. De acordo com a maneira como ele observa, ela foi bem descrita por ele lá, porque naquele capítulo ele faz questão de descrever quais são as substâncias, quais são as associações, quais são os recursos e quais são os movimentos do plano espiritual em relação àquele processo. Agora está na hora de ver como a mediunidade trabalha em relação a isso. E começa o segundo bloco da sua abordagem, né? Eles estavam olhando não apenas o médium, mas também quem estava lá. Como é que se faz esse processo a partir das pessoas que comparecem, dos atendidos, dos que vão se manifestar, né? E eles, então, se dispõem a esse processo, que ele começa a descrever. A luz elétrica é apagada, tem início uma prece e depois chama a atenção, às vezes, até do ponto de vista da nossa curiosidade, né? O fato de que eles entoavam cânticos, hinos evangélicos,
né? Por que eles entoavam isso? Ele já logo explica, para equilibrar as vibrações do recinto. Então, para tentar manter essa gente concentrada em alguma coisa, vamos cantar. Vamos cantar. E elas vão cantar músicas que, de certo, conhecem. Músicas que fazem parte da rotina de denominações religiosas, até mesmo as espíritas existem hoje. O importante é que, cantando, elas se concentrem um pouco mais aqui, porque da forma como elas estavam antes da prece, antes desse tipo de movimento de unificar vibrações, o quadro era tenebroso. Tão tenebroso que o Aulus deixa claro. Eu só trouxe aqui por causa dos doentes. Se vocês não pudessem ver o atendimento, não fosse oportuno ver o atendimento de doentes, nós nem viríamos. Isso não faria parte do programa, né? Mas, como nós estamos varrendo todas as expressões relevantes do ponto de vista do desenvolvimento da prática mediúnica, nada melhor do que vocês conhecerem isso. Os que colaboravam com o trabalho começam, então, um processo de reunir forças. E vejam vocês, porque aqui está a chave do capítulo para que a gente possa entender como se processa, né? Ele diz: a câmara mediúnica é um grande, um precioso e complicado laboratório. Laboratório. Vamos reunir as forças das pessoas e das coisas da sala. Das pessoas e das coisas. E vamos pegar também da natureza que está à nossa volta, além daquelas que nós trazemos. Então, há uma conjugação. É bom a gente guardar essas três frentes, porque já já o Aulus vai fazer uma equação a respeito da conjugação dessas forças. Aquelas que são das pessoas vão receber a letra C. As que provêm das forças naturais vão receber a letra B. E as que provêm da esfera espiritual, a letra A. E ele, com o ABC, vai nos dar uma noção de como é que vai funcionar o desenvolvimento do trabalho. O primeiro ponto é observar que os dirigentes do trabalho promovem o desdobramento do médium, que é afastado do veículo físico, e André Luiz diz, olha, é tão perfeito esse afastamento que mais me lembra uma desencarnação. O corpo está lá no leito sem nenhuma atividade, é um casulo de carne largado e inerte. É apenas e tão somente isto, né? O veículo físico assim prostrado, sob o domínio dos técnicos espirituais, começa a expelir o ectoplasma. É uma geleia, como se fosse uma pasta, é uma pasta flexível, como se fosse uma geleia viscosa e semilíquida, através de todos os poros, e com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente três: a boca, as narinas e os ouvidos. E com grande percentagem exteriorizando-se igualmente do tórax e das extremidades dos dedos. Então, o médium afastado do corpo, seu espírito desvinculado, estabelecido o liame, que é o perispírito ali, mantendo, porque do contrário nós teríamos a desencarnação, o corpo do médium potencializa esse tipo de doação. E ele diz, isto cheira de uma maneira que eu não posso descrever. Não posso descrever.
e ele escorria como se fosse um réptil do corpo do médium, né? Aquelas emanações são como se fosse um réptil, vão saindo dele, e vão se acumular na parte inferior do organismo do médium. É uma grande massa que ele identifica como sendo viva e tremulante. Então, processo da atividade do médium, todo o cuidado prévio, toda a atenção, em seguida, a concentração, e da concentração, o desligamento, o afastamento do espírito do médium do corpo. A partir daí, os técnicos fazem um esforço para que o veículo físico do médium superabunde nessa substância protoplásmica, né? Para que ele possa doar esses recursos que serão usados dentro da atividade específica da materialização. Ele assinala que, em razão deste processo, o médium separado do corpo, ele parecia um doente, uma criança, cercado de cuidados dos amigos espirituais. Aí, então, é hora de ouvir o Aulus. E ele diz: o ectoplasma está em si associado ao pensamento do médium, quanto as forças do filho em formação se encontram ligadas à mente da mãe. Em razão disso, toda cautela é indispensável na assistência a ele. É preciso cuidar dele, porque ele está numa situação de doar-se. E isto pode trazer-lhe complicações, como a gente deduz facilmente. O Hilário, então, começa a perguntar, né? Porque estava tranquilo até agora, o Hilário não tinha ainda aparecido com as suas dúvidas. E, curiosamente, o André Luiz também vai apresentar uma porção delas, tá? Esse cuidado, diz o Hilário, ele decorre da possibilidade do médium interferir nos trabalhos? É isso, é verdade, é exatamente isso. Se nós pudéssemos contar com mais ampla educação do médium, de certo menos teríamos a temer, de vez que a própria individualidade do servidor colaboraria junto de nós e nos evitaria tantas preocupações em relação a contratempos que possam surgir. A materialização de criaturas e objetos de nosso plano, para ser mais perfeita, exige mais segura desmaterialização do médium e dos companheiros encarnados que o assistem. Porque, por mais nos consagremos aos trabalhos dessa ordem, nós estamos subordinados à colaboração deles. Da mesma forma que a água, por mais pura que seja, vai depender do canal por onde escoa. E ele, então, ergue aqui o raciocínio que vai permitir compreender algumas das dúvidas que aparecem. Porque a linfa, né, ela vai se apresentar, porém, ela vai ser recolhida em determinados recipientes. Então, se o recipiente for mal lavado, ela vai exteriorizar aquela ausência de higiene. Se for um ambiente cristalino, limpo, bem cuidado, ela vai referendar aquele tipo. Ela continua sendo a água, porém, ela vai depender do vasilhame. Aí, então, o Aulus diz, isso dá para a gente entender, então, que o pensamento do médium pode influir nas formas materializadas, mesmo quando essas formas se encontrem sob rigoroso controle daqueles que estamos aqui. E antes de terminar, o Aulus diz exatamente: ainda quando o médium não consiga senhoreá-las de todo, ele pode perturbar-lhes a formação e a projeção.
prejudicando-nos, consequentemente, o serviço. É impositivo que ele tenha a mais completa isenção de ânimo. E quem trabalha nisso também precisa estar dessa forma. O Hilário continua. As faculdades de materialização desse modo, elas não representam nenhum privilégio daqueles que dela participam. Ele diz, que isso, de modo algum. O próprio verbo referente ao assunto em sentido literal não encoraja qualquer interpretação em desacordo com a verdade. Materializar significa o quê? Corporificar. Ora, considere que a mediunidade não traduz sublimação. Ela é apenas um meio de serviço. E reconhecendo ainda que a morte não torna ninguém puro de imediato, aquele que se encontra impuro, como que nós vamos atribuir santidade? Como é que a gente vai atribuir santidade a médium na Terra ou comunicante do além pelo simples fato de fazer uma forma passageira? Não dá, não dá. Então, essa força, e ele também não deixa o Hilário terminar, e já diz, essa força materializante é como as outras manipuladas em nossas tarefas de intercâmbio. É igualzinho. Ela não depende do caráter, das qualidades morais daqueles que a possuem. Ela simplesmente é uma emanação do mundo psicofísico, das quais o citoplasma é uma das fontes de origem. Então está lá no corpo. A origem está no corpo e a gente tem a possibilidade de fazê-la ampliar-se para atender esses propósitos. Ele destaca que em alguns raros indivíduos essa percentagem de exteriorização ela é mais alta, a energia dela é mais alta, mais abundante. Agora, é só o futuro, diz ele, que vai permitir à coletividade humana atingir um grau de maturação no manuseio desse tipo de trabalho. Aí o Hilário diz, então, até lá, meu amigo, nós vamos utilizar daquilo que a gente tem. Como quem aproveita um fruto ainda verde, em circunstâncias especiais da vida. E aí você, se experimentar um fruto ainda verde, não vai usufruir da qualidade que o sabor dele oferece. Você está podendo experimentar um fruto, mas ele não está maduro. Não está maduro. Né? E o que acontece? Bom, acontece o que se dá aqui. Você tem 1000 surpresas desagradáveis quando recolhe um fruto assim. Porque em certas experiências como esta, nós entramos numa zona de influência mediúnica, às vezes indesejável. Da mesma forma como enfrentamos as influências menos edificantes dos encarnados, que comparecem, mas são completamente despreparados para o serviço. Eles vêm aqui participar. Dá para a gente entender o quanto é importante, então, a preparação para uma atividade de natureza mediúnica? As casas muitas vezes exigem da pessoa a frequência a um curso, outras vezes a prática em grupos experimentais, mas o tempo todo nós temos que ir refletindo o quão sério é esse intercâmbio, o quão útil ele é para os nossos espíritos. De maneira que, para participar de encontros assim, enquanto encarnados, nós temos que ter o melhor preparo possível da mente, do corpo, de forma a contribuir ou, no mínimo, não atrapalhar, né? Aí o Hilário afunda no questionamento, né? Aprofunda. Escuta, e se o médium tem interesses inferiores? Se a matéria se
Se em matéria de afetividade mal conduzida, de ambição desregrada, dos pontos de vista pessoais, nos diversos departamentos das paixões comuns, nessa posição, como é que é a influência dele em relação aos fenômenos? O Aulus diz: olha, fica tranquilo, porque ele interfere mesmo, mesmo, consciente ou inconscientemente. E os amigos do grupo, as pessoas que estão aqui, se não têm bons propósitos, elas vão perturbar? Ele diz: claro, é evidente. E aí, Hilário sendo Hilário, né? E por que, que a gente se sujeita a participar de coisa incapaz assim? Né? Esse é o Hilário sendo Hilário. Eu acho bacana, porque ele tem uma característica bem objetiva. Né? André Luiz é mais cerimonioso. Ele não, ele já vai e chuta o pau da barraca. Né? Escuta, peraí, por que a gente vem perder tempo aqui? Aí o assistente, como sempre, né, dá um gesto de carinho em relação a ele e explica com um grau de sensatez que o André Luiz acha fenomenal, porque ele usou a expressão fatores incapazes. E o Aulo disse: olha, acho que você pegou pesado. Não é bem por aí. Não diga fator incapaz, diga fator incipiente. Incipiente. Vamos simbolizar a necessidade como sede escaldante e a mediunidade imperfeita ou mal comandada como sendo a água menos limpa. A falta de um líquido puro, nós não podemos hesitar. O que a gente vai fazer? Utiliza da água nas condições em que ela se encontra. E em seguida, o que a gente faz? Bom, a gente vai ter que ter paciência com a fonte, decantando-lhe pouco a pouco a corrente poluída. A mediunidade sublimada, através de instrumentos dignos e conscientes no mandato que lhes corresponde, é algo eterno e divino, que a humanidade está ainda edificando. Isso não é obra de afogadilho. A improvisação não é alicerce para os santuários da sabedoria e do amor que desafiam o tempo. As comunicações entre os que estão provisoriamente na matéria e depois até entre aqueles que não estão, elas vão se dar através desse intercâmbio. Ele nos deixa antever que a possibilidade de comunicações com espíritos que estão à nossa frente e, eventualmente, até aqueles que estão na retaguarda, esperando em processos reencarnatórios dar cumprimento às suas tarefas, elas fazem parte de uma regra. A mediunidade é, então, uma regra. Alguém que se poste a servir de intermediário com outros vai exercer essa tarefa e vai aprender a desenvolvê-la. Essa é a expressão, então, que faz com que a gente entenda Allan Kardec quando diz: olha, todos somos médiuns. E assim seremos permanentemente, porque estamos sujeitos à influenciação da mesma forma que influenciamos. Nós estamos ligados a um processo que é um processo em cadeia. Então, aquele que está em melhores condições serve de instrumento para que os que estão acima se comuniquem e a coisa vai rolando solta. Veja, é algo que vem no curso do tempo. É por isso que fica fácil entender o raciocínio. Sempre existiram manifestações espirituais. E existirão outras, de outras formas, com outros objetivos, na medida em que nós formos avançando no nosso conhecimento, na nossa compreensão. Né? O André Luiz e o Hilário não contêm um sorriso. Diz: olha, realmente você mostrou para nós um monumento de compreensão e de tolerância. Dizia: a gente usa o que tem
e trabalha para melhorar. E não se preocupa, porque é só um aprendizado, a coisa não terminou agora. Ninguém aprendeu a coisa e acabou. Não, ele vai continuar a ter outras tantas experiências necessárias. Eles prestam, então, atenção no que vai acontecer com aquela massa de substância ectoplásmica leitosa prateada e que tinha alguns fios escuros e cinzentos e que estava amontoada ali abundantemente. Os técnicos espirituais vão manipulá-la com muita atenção. Aulus, então, explica: nós temos aí um material leve e plástico de que necessitamos para a materialização. Podemos dividi-lo em 3 elementos essenciais em nossas rápidas noções de serviço. Vamos lá? Lembra que eu disse que a gente tinha que ter prestado atenção no A, no B e no C? O que é o fluido A? O fluido A são as forças que vêm da esfera espiritual. E o fluido B é proveniente dos recursos do médium e dos companheiros que o assistem, enquanto os fluidos C são as energias tomadas da natureza terrestre. Então, esta somatória A, espiritual, B, médium e outros encarnados, C, fluido da natureza, permite o trabalho. E ele, então, monta a equação. Os fluidos A podem ser os mais puros e os fluidos C podem ser os mais dóceis. Então, a natureza é fácil a gente, então, encontrar nela ambiente para poder utilizar dessa tarefa. Tudo bem tranquilo. O drama está no B, porque o B, nascidos da atuação dos companheiros encarnados, e muito notadamente do médium, são capazes de estragar os nossos mais nobres projetos. Nos círculos raríssimos, diz ele, em que os elementos A encontram segura colaboração das energias B, a materialização chega à sublimidade dos fenômenos, de tão bem cuidada que ela é. Contudo, onde predomina o elemento B, nosso concurso é consideravelmente reduzido, porquanto as nossas maiores possibilidades passam a ser canalizadas na dependência das forças inferiores do nosso plano, que, afinadas aos potenciais dos irmãos encarnados, invade o campo de ação, inclina as experiências psíquicas rumo a lastimáveis desastres. Então, é necessário pensar nesse equilíbrio. É a primeira vez que a gente ouve falar tão didaticamente dessa conjugação, né? Nós sabíamos que os recursos naturais são importantes, que os recursos espirituais têm o caráter de predominar e orientar o trabalho, e que os recursos mediúnicos contribuem. Agora ele vem dar uma noção muito mais avançada. Ele vem falar que essa contribuição que provém dos encarnados, do médium e daqueles que participam do trabalho, ela não é uma contribuição livre de influências e nem de influências que esses elementos possam ter. Então, perceba como vai ficando um jogo complicado de administrar, né? As forças naturais são dóceis. Aqueles elementos da natureza são encontrados e utilizados em favor do trabalho. As forças espirituais, que se dedicam a uma tarefa assim, buscam fazer o melhor. Porém, o médium, os médiums, os assistentes e os espíritos que os acompanham podem detonar o trabalho. E o André Luiz, então, sintetiza isso. Olha, não podia ter informação mais clara. E quando eles se dispunham a prosseguir, vem o fator surpresa, né? O Garcês, que era o dirigente ali da tarefa, um técnico especializado na tarefa, ele veio procurar o Aulus para dizer, ó, o campo da sala não está permitindo
nenhuma manifestação mais elevada. Nós estamos realmente com muita dificuldade. A vibração que está provindo dos elementos que estão presentes, ela tem um forte teor de toxinas. E isso vai fazer com que o trabalho não possa ser desenvolvido como nós havíamos planejado, né? Ele registra, o André Luiz, que não havia ali ninguém com bastante compreensão do esforço que se reclamava do mundo espiritual. E cada companheiro, ao invés de ajudar o instrumento mediúnico, pesava sobre ele com absurdas exigências. Então, o médium não tinha força para poder vencer aquilo, não tinha tranquilidade, né? Era como se fosse assim um animal raro, cercado de gente curiosa para querer saber o que dele poderia provir. E aí o Aulus faz um prognóstico, né? Que acaba sendo o diagnóstico. Nós não vamos ter, então, nenhuma materialização de ordem superior, já de jeito algum, disse o Garcês. Nós teremos tão só o médium desdobrado, incorporando a nossa enfermeira para socorro às duas irmãs doentes. Nada mais. Nós não temos recurso para isso. Aulus, então, vai ajudar, né, para que o reequilíbrio do médium fosse atingido. Ele vai oferecer uma contribuição, né, e vai receber uma espécie de roupão ectoplásmico. E a enfermeira, então, vai se unir a ele, comandando-lhe os movimentos. O médium, não obstante ausente do corpo carnal, estava sob controle pela benfeitora, a maneira de um médium psicofônico. O que mudava era a roupagem singular, né? Agora estruturada com apetrechos ectoplásmicos, como ele descreve, imprescindíveis à permanência dele no recinto, onde só tinha pensamento perturbado e inquietante. Olha o que a plateia desinteressada ou com outros focos provoca. Então, você tem a chance de usufruir de um grande demonstrativo, de uma atenção especial, entretanto, isso não vai acontecer. Aquele espírito desvinculado parcialmente do corpo vai então caminhar inseguro, abraçado pelo espírito da enfermeira e que se movimenta e o movimenta para o serviço assistencial, né? O Hilário pergunta: ele está consciente do que está acontecendo? Ele está ajudando mesmo? Sim, ele está consciente. O que vai acontecer é que quando ele voltar para o corpo, ele não vai ter lembrança, né? Mas ele sabe aquilo que está fazendo. Ele está vindo como se tivesse andando com indumentos materializados sob a orientação dela. Agora, se ele tiver um desejo menos digno, ele pode interferir no trabalho? Perfeitamente. Ele está sob controle, mas controle não significa anulação. Qualquer impulso infeliz que ele tiver, correrá por conta do serviço, né? Daí a inconveniência das atividades dessa espécie sem alto objetivo moral. Pronto. Agora ele mostrou por que é que a gente precisa ter e pode ter sessões de materialização na medida em que tiver esse propósito, alto objetivo moral. Curiosidade não vai resolver. Então, não vai conseguir, não vai permitir, né? Vem a descrição do que acontece. Então, aquele espírito que está usando dos recursos ectoplásmicos que vem dele, trabalha com a ajuda do médium e vai tentar oferecer
assistência. Eles saem do ambiente onde o médium estava, que era no quarto, e vão em direção à sala, né? Isso vai provocar uma dúvida naqueles que estão participando, Hilário e menos no André Luiz, no sentido de que ele vai atravessar a parede e vai lá prestar o atendimento a quem precisa. Antes, o Aulus diz, olha, quem está aqui participando não está ajudando em absolutamente nada. Absolutamente nada. Eles estão anulando tudo aquilo que podia ser de benefício em relação ao trabalho. E para que eles tivessem uma noção do que ele falava, ele convida que eles modifiquem de ambiente. Vamos sair daqui. Estavam no quarto, vendo a preparação do médium, a organização das coisas. Vamos lá, vamos ver como é que vai se dar o trabalho. E eles tomam um choque, porque o ambiente era repleto de escuras emissões mentais, e elas esguichavam de maneira a se chocar lastimavelmente com a matéria proveniente do gabinete. Os amigos na carne, diz ele, pareciam criança inconsciente. Pensavam em termos indesejáveis, expressavam desejos absurdos, no aparente silêncio a que se incomodavam irrequietos. Quer dizer, é só uma aparência de tranquilidade, o pensamento do sujeito não estava ali. Eles queriam a presença de afeições desencarnadas, sem perguntar se aquilo era possível, né? Criticavam isso ou aquilo do fenômeno, ou prendiam a imaginação a problemas aviltantes da experiência vulgar. Os amigos espirituais tentavam, mas eles não eram recebidos de maneira gentil de forma alguma. Era um espetáculo fútil, tá? E que estava sendo perdido pela falta de preparo daqueles que a ele compareceram. Mesmo com todas essas limitações, o espírito que ali comparecia na condição de uma enfermeira devotada aplicou os raios curativos às pessoas que precisavam, saiu e voltou ao recinto várias vezes, porque os pensamentos inadequados faziam com que ela tivesse que ser afastada dali, né? Era um bombardeio, ele usa essa expressão, inclusive, né? É um bombardeio das formações mentais que a assistência fazia em relação àqueles que estavam ali trabalhando, né? O trabalho é rápido, é muito rápido. Por quê? Porque os assistentes não ajudam. A curiosidade, a falta de preparo, a falta de conhecimento, o simples interesse de ver alguma coisa que se julga extraordinária e é natural, isso tudo trazia complicações. Mesmo assim, depois que esse trabalho termina, um companheiro muito feliz, muito alegre que estava ali, tomou uma pequena porção daquelas forças que estavam disponíveis e afastou-se para trazer em seguida flores que ele distribuiu para cada um dos encarnados presentes, né? E ele fez isso com o propósito de sossegar aquelas mentes excitadas. Então, peraí, vou agradá-los trazendo flores. Pega um pouco da substância, vai, consegue ajuda de recursos naturais e traz flores. Eles ficam interessados naquilo, né? E se dirigem ao Aulus que então explica, olha, esse é o transporte comum que está sendo realizado com uma reduzida cooperação de energias. Nosso amigo apenas tomou a pequena quantidade de força da força ectoplásmica, formando somente pequeninas cristalizações superficiais do polegar e do indicador em ambas as mãos, a fim de colher as flores e trazê-las para até nós. Aí o Hilário diz, mas a facilidade com que essa energia atravessa a matéria, isso aí não tem obstáculo? Como é que é isso?
É claro, explica o Aulus, o elemento sob nossa vista é muito sutil. É muito sutil. E aderindo ao nosso modo de ser, tem uma nova feição dinâmica. E se fosse o médium, o objeto do transporte, ele ia passar nas mesmas circunstâncias? Claro, desde que ele estivesse mantido sob o nosso controle, intimamente associado às nossas forças, porque nós temos aqui técnicos competentes para desmaterializar os elementos físicos e reconstituí-los de imediato, cônscios das responsabilidades que assumem. Desmaterializar e voltar a materializar, manobrando técnicas desconhecidas dos encarnados. Você não pode esquecer, Hilário, que as flores transpuseram o tapume de alvenaria e penetraram aqui do mesmo jeito. De idêntica maneira, caso encontrássemos utilidade num lance dessa natureza, o instrumento que nos serve de trabalho, ao trabalho, poderia ser removido para o exterior com a mesma facilidade. As cidadelas atômicas, em qualquer construção da forma física, elas não são fortalezas maciças. Qual acontece aqui? O espaço persiste em todas as formações e, através dele, os elementos se interpenetram. Vai chegar um dia em que a ciência dos homens poderá reintegrar as unidades e as constituições atômicas com a mesma segurança com a qual vai aprendendo a desintegrá-las. Vai fazer o processo reverso, reverso. É um futuro, né? Mas para isso vai depender de propósito, de conhecimento, etc. Logo em seguida, os amigos espirituais reacomodam o médium no corpo e o religam. O trabalho havia sido feito de maneira assim bastante rápida para prestar o socorro às duas pessoas, o ambiente não permitiu o contrário, ainda houve a possibilidade de se ter a materialização das flores, usando os recursos dali, foram trazidas flores e distribuídas àqueles que estavam na sala, as pessoas que estavam ali, de maneira a, a mantê-las ligadas em alguma coisa, porque os pensamentos não contribuíam em nada, e nós vamos ver o médium começando a despertar e novamente afundando-se numa hipnose muito profunda do nariz, das narinas, dos ouvidos, começaram a surgir novas forças ectoplásmicas. E eles, os companheiros espirituais, passaram ao ambiente onde estava num aposento da casa, onde estava um fogão elétrico com um grande balde de parafina fervente. E eles prestaram atenção, porque um outro técnico cobriu a mão com a pasta proveniente do médium e materializou-a com perfeição, mergulhando-a na parafina superaquecida, deixando os componentes da reunião o primoroso molde como lembrança, o molde de uma mão. Apenas o líquido da parafina fervente e aparece dele ou nele uma mão, né? Proveniente de quem? De algum dos presentes? Não. Proveniente do amigo espiritual, que se valeu do recurso ectoplasmático do médium para permitir essa questão. Outros companheiros trouxeram conchas marinhas, e essas conchas tinham perfumes que deixaram o ambiente com um aroma extremamente delicioso, né? André Luiz
percebe que os tarefeiros iam submetendo o médium a várias experiências de utilização dessa substância que era dele retirada e, ao mesmo tempo, devolvida mais purificada, né? Mais purificada. E ele, então, diz: não resta dúvida de que a gente tem perguntas para te fazer. E a primeira delas: todas as pessoas na Terra possuem consigo a energia que nós estamos examinando? Será lícito esperar no futuro mais amplas manifestações dela? Essa força era invariavelmente influenciável ou, em alguma circunstância, ela conseguia organizar-se por si? Aulus deixou que aquilo terminasse e começou então a explicação. Olha, o ectoplasma está entre a matéria densa e a matéria perispirítica, perdão, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo, é recurso peculiar não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. Em certas organizações fisiológicas especiais da espécie humana, comparece em maiores proporções, em relativa madureza para a manifestação necessária aos efeitos físicos que analisamos. É um elemento amorfo, mas de grande potência e vitalidade. Ele pode ser comparado a uma massa protoplásmica, sendo extremamente sensível, animado de princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo. Tem essa função, mas eles sofrem uma subordinação ao pensamento e à vontade do médium, que os exterioriza, ou dos espíritos desencarnados, ou não, que sintonizam com a mente mediúnica, senhoreando-lhe o modo de ser. Ele é muito plástico, ele dá uma forma parcial ou total às entidades que se fazem visíveis aos olhos dos companheiros terrestres ou diante da objetiva fotográfica. Ele dá consistência aos fios, bastonetes e a outros tipos de formações visíveis ou invisíveis nos fenômenos de levitação. E ele é que substancializa as imagens criadas pela imaginação do médium ou dos companheiros que o assistem mentalmente afinados com ele. Agora, ele exige de nós muito cuidado para não sofrer o domínio de inteligências sombrias, porque se as paixões que elas têm se assenhorearem disso, nós vamos ter clamorosas perturbações. A lição é muito rica e demanda da gente um aprofundamento, um estudo mais detalhado. Está no contexto do capítulo apresentada, mas ela se constitui num avançar daquelas outras informações que nós já dispunhamos, porque ela nos fala justamente de uma estrutura que nós não temos acesso, exceto em oportunidades assim, no sentido de vê-las em ação. E são tão poucos os grupamentos que se dedicam a isso, que eu tenho certeza que daqueles que participam conosco, pelo menos os que são mais frequentes, talvez nenhum tenha tido ainda a oportunidade de frequentar um encontro assim. E revela a dificuldade que a nossa preparação apresenta para dar ao trabalho o suporte necessário de que ele se reveste, que ele carece. Né? Por quê? Porque é todo um processo.
Aquela descrição inicial de que o ambiente onde estava o médium era um laboratório fica cada vez mais clara na medida em que avança, né? Porque os técnicos espirituais vão contar com essa somatória de energias nossas, as deles próprios e da natureza, para propiciar tudo aquilo que se almeja com um encontro assim. Na ausência de um propósito mais sério, o que eles fizeram? Atender aquelas doentes que precisavam. Só. E depois, para os distraídos que ali se encontravam, propiciaram distração, né? A flor, que o sujeito então recebe, puxa, recebi a materialização da flor. A mão, que ficará perenemente ali, é parafina, depois de resfriada, tá ali o molde da mão, como muitos moldes de pés, de mãos, de narizes, de ouvidos, nós encontramos fotografados na literatura. São materializações que denotam que o ambiente não tinha ninguém para produzi-las, exceto um espírito, que, usando essa técnica de se apropriar do ectoplasma do médium, ou de todos os que ali estão, produz esse tipo de fenômeno, para deixar registrado, olha, algo aqui que não estava nas cogitações dos que estão presentes, porque quem já usou a parafina para tratamento sabe que isso é perfeitamente possível, né? Você mergulha a mão, depois ali retira e vem a parafina, traz o molde do seu dedo, que depois colocado, depois de calcificado, se você coloca gesso, vai retratar o dedo que ali estava. É nosso, nós fizemos esse movimento. Agora, e quando ninguém o faz? Bom, um desencarnado tem a chance de fazê-lo e oferecer, então, uma demonstração, mas que não é no sentido da curiosidade, no sentido do espetáculo, né? Atividade mediúnica não é espetáculo, ela é uma coisa muito séria, ela envolve comprometimentos e fica difícil conceber uma atividade mediúnica preocupada com a espetacularização. Não tem muita lógica, né? Ainda mais depois do tratamento que a ela deu a doutrina espírita, explicando o alcance, a profundidade de questões que digam respeito a esse intercâmbio espiritual. Eles têm agora, no último ponto da nossa atenção, um contato com o médium, né? E eles recebem do Hilário a informação de que o médium ele polariza as energias da realidade espiritual como uma mãe ajuda nas possibilidades criativas os espíritos, materializados totalmente ou não, que vão se manifestar ali. Ele faz a ponte, né? São como filhos dele, porque ele doa de si para que aqueles espíritos possam trazer as suas impressões, possam trazer as suas manifestações e ser úteis aos propósitos que o grupo tem. O Hilário, então, pergunta: parece que essas forças geradoras que o médium passou e dos cooperadores da esfera em que nós estamos, elas vão poder amanhã ajudar os estudos da genética humana em figurações que a ciência ainda não compreendeu? E a palavra do Aulus é super segura. Não tenho dúvida que sim. Os princípios são os mesmos, embora os aspectos sejam diferentes. O futuro nos reserva admiráveis realizações nesse ponto, mas para isso é preciso duas coisas: trabalhar e estudar. Quem assim age vai compreender melhor e vai ser mais útil em trabalhos também dessa espécie. O capítulo termina.
Termina porque o tempo deles está por se esgotar, eles precisam voltar. Uma semana de muito estudo, ainda temos 2 capítulos que vão nos permitir um balanço sobre toda a situação e uma compreensão muito melhor a respeito de certos acontecimentos que testemunhamos ao longo de todos esses meses de estudo, de forma que eu convido você para estar conosco no próximo sábado, no próximo encontro, para que a gente possa avançar na leitura e compreensão dessa obra tão importante que é Nos Domínios da Mediunidade. Volto a insistir no sentido de que, para ter uma visão melhor sobre materialização, seria muito bom a releitura do capítulo 10 do livro Missionários da Luz. Tá? Se alguém não tiver esse livro, escreve lá no grupo, faz um pedido, e vai ser possível colocar esse capítulo para que vocês possam ler. Vou até pedir para que ele seja posto lá pela Dani e todo mundo depois tenha condições de reler, né, o capítulo e aí juntar ao de hoje e fechar muito do conhecimento a respeito desse assunto. Tá ok? Obrigado pela sua companhia. Até a próxima.